Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou a pastora Josi, da ICB Colonial, que faz extensão aqui da nossa sede, do pastor Carlos Dantas, que está ali, a nossa ICB Colonial, sintonizado na rua Hisashi Takabayashi, número 523. E já deixa aqui um convite para você fazer uma visita lá, os domingos às 9 horas da manhã e às quinta-feiras a partir das 19h30. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E um tema assim que eu me identifico muito com ele, que eu gosto muito e que fez muito assim parte da minha vida e faz até os dias de hoje. O que é a fé e como permanecer em dias difíceis? Talvez esse tema já comece a chamar a sua atenção. O que é a fé? O que é viver uma fé em Deus? Né? Nós temos vindo aqui com vários vídeos falando sobre evangelismo, falando sobre Jesus, a importância da gente se conectar com o Senhor. E eu tenho certeza que esse vídeo também vai agregar muito na sua vida espiritual com Deus. Você que está começando uma vida, um relacionamento com Deus aí, na sua casa, no seu trabalho, aprendendo um pouco do Senhor Jesus. E nesse dia de hoje, em especial, nós vamos falar o que é a fé e como permanecer nela em dias difíceis. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele vai trazer um versículo falando o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E eu quero trazer para você hoje, o que é a fé para você? Para você que está me assistindo aí. Porque muito se fala sobre fé, mas pouco se vive sobre a fé. E Hebreus ele vai falar exatamente isso. A fé é o firme fundamento de algo que não se vê, mas que algo que se espera acontecer nas nossas vidas. E o que é a fé então? A fé é um sentimento? Pastora, a fé é uma emoção? Não, né? A fé, amados, é uma posição espiritual. Quantos de nós temos relacionamento com Deus, mas nós deixamos algo muito precioso, que é a fé. Nós conhecemos Jesus, mas nós não entendemos o que é ter uma fé constante nele. E aí a gente acaba vivendo o quê? Uma religiosidade. Nós nos acostumamos a falar de Jesus, mas nós não aproveitamos dos benefícios que ele tem para nos proporcionar. Então hoje eu quero trazer para você um pouco sobre a fé. A fé é acreditar antes de ver. Quantos de nós passamos por momentos difíceis e precisamos trazer à existência algo que nós tanto que precisamos alcançar? A fé é confiar quando tudo diz o contrário. A fé é se manter firme, mesmo quando o vento sopra o vento sopra sobre uma vida financeira, quando o vento vem sobre uma enfermidade, quando vem sobre um momento difícil da sua vida, na sua emoção, no seu casamento, com o seu filho, e é você trazer a fé à tona na sua vida, colocar essa palavra tão pequena que ela é muito eficaz e ela produz muito resultado. A fé, ela enxerga no invisível aquilo que Deus já liberou no sobrenatural. Como assim? Eu passei por um momento na minha vida que eu pude experimentar essa palavra fé de pertinho comigo. Porque foi um momento que eu me vi numa situação que veio um diagnóstico em 2010 e de repente, quando parecia que tudo estava bem, chega um diagnóstico que eu estou com câncer. Comecinho do ano, onde nós estamos cheios de projetos, cheios de expectativa, projetando um ano inteiro, e ali veio um diagnóstico de câncer. E era um diagnóstico desconhecido para mim, porque até então eu não sabia o que era um câncer. E ali eu estava vivendo uma vida com Deus já tinha acabado de conhecer o Senhor Jesus, estava mergulhando na palavra, tendo encontros com Deus. E foi fundamental ter esse relacionamento, entender o que é a fé. Porque ali eu pude experimentar de pertinho a fé na minha vida. É onde produziu o milagre, aonde o Senhor me trouxe aconchego, aonde o Senhor me trouxe para mais perto dele.
através da minha fé, porque a fé é isso, a fé ela te aproxima de Deus, ela não vai te distanciar de Deus em tempos difíceis. Então, a fé em dias difíceis, todos nós passamos por dias de luta, como eu acabei de dizer. Eu passei por momentos, em 2010, eu passei um ano inteirinho hospitalizada. Eu entrei dia 5 de janeiro no hospital e fui sair dia 29 de setembro. Eu costumo brincar que eu vivi uma gestação dentro do hospital. Então, nesse período, eu precisei acessar essa palavra e me conectar com Deus 24 horas, crendo e trazendo à existência algo que eu precisava para a minha vida. Então, a fé, você não pode duvidar. Todos nós passamos por esse dia de luta, de dúvidas, de silêncio de Deus, porque não é porque você está em Deus que Deus tem que te responder naquele exato momento que você precisa. Como eu acabei de falar para você, eu fiquei 9 meses hospitalizada, mas a minha fé ela foi gerando um milagre dia após dia. Veio vendavais, veio tempestade, veio momento de desespero, mas algo assim que Deus ministrava ao meu coração. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Então eu trazia à existência aquilo que eu precisava para aquele momento. E é você viver a fé todos os dias sem você ver o milagre acontecer. Cada semana vinha um diagnóstico, cada semana vinha exames, e eu fazia o mielo e fazia exame de hemograma, e tudo dizia o contrário daquilo que eu estava querendo. Mas ainda assim, no sobrenatural, eu cria que Deus já estava criando o meu milagre. Então, vendavais veio na minha vida, mas a fé ela foi fundamental. A fé ela permanece quando o foco está em Deus, não na circunstância. Nesse período que eu estou compartilhando com você, que eu fui diagnosticada em 2010 com leucemia mieloide aguda, 2010 pouco se falava sobre câncer, pouco se falava sobre essa doença, era algo assim muito desconhecido. Hoje muito se fala, mas naquela época não. Então o que eu sabia do câncer naquela época? Que o câncer ele matava. E aquele diagnóstico que eu estava era realmente um diagnóstico que estava me levando à morte. Mas no meu interior estava gerando vida, porque eu estava conectada com o Senhor Jesus a todo tempo. Tanto que as pessoas entravam e me via e falavam assim, como que você pode estar sorrindo? Como que você pode isso, pode aquilo? Eu falava assim, eu posso até estar doente, mas no meu consciente eu estou curada. Porque eu estava criando o meu milagre dia após dia. Então, fé é trazer à existência o que ainda não se vê. Você talvez está aí começando uma vida com Cristo, acabou de entregar sua vida para Jesus, de repente vê um diagnóstico, vê um dia mal, e eu quero dizer para você, não desanima, continua crendo, continua profetizando na sua vida, gerando o seu milagre dia após dia, através da sua fé. A nossa fé em Cristo ela tem que ser inabalável. Nós só cremos no Senhor Jesus porque nós temos fé, porque nós não conseguimos ver o Senhor Jesus, mas nós conseguimos sentir a presença dele. E é isso que faz com que nós cremos neles. E crer é isso, você crê naquilo que você não vê. Mesmo sem ver, você tem que continuar crendo. Mesmo sem tocar, você continua confiando. Mesmo sem resposta, você continua crendo. Isso é fé. E aí eu quero trazer para você uma parábola que vai contar sobre a mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, 43 até o 48, ele vai contar uma história de uma mulher que ela ficou 12 anos hemorrágica. Alguma Bíblia fala que é hemorrágica, outros falam com fluxo de sangue, mas enfim, ela estava doente. E a fé desta mulher, ela acessou o sobrenatural antes de ser manifestado o natural. Como assim, pastora? Por 12 anos ela não tinha conhecimento de Jesus. De repente, ela ouviu falar que alguém passaria ali por perto e que ele curava. Então ela desejou no íntimo dela, ela creu. Ela pensou assim, poxa vida, eu já estou há 12 anos. Eu já gastei todos os meus recursos que eu tinha com os médicos. Porque a própria palavra vai dizer que tudo que ela poderia ter feito, os doutores que ela poderia ter consultado naquela época,
ela já tinha consultado. Então, se ela já fez tudo, provavelmente ela vai ser uma mulher de muita posse. Só que nada resolveu o problema dela. E aí foi quando ela ouviu falar de Jesus. E aí ela falou assim, bom, se eu tocar apenas na veste dele, eu posso ser curada. Então, por 12 anos, ela não tinha pensado nisso. Mas quando ela viu que ela já tinha tentado de tudo, e ela ouviu falar de um Deus, do Senhor, que ia passar por aquele lugar, que poderia trazer a cura dela, a primeira coisa que essa mulher fez foi o quê? Ela não se limitou. Ela simplesmente falou assim, eu vou, ninguém precisa me ver, ninguém me conhece, eu simplesmente tocando nele, eu vou alcançar o meu milagre. Então a gente vê que é um ato de fé, de coragem, de determinação, um ato também, uma escolha. Ela resolveu sair daquela posição que ela estava, de enferma, de doente, de fraca, de debilitada, que não podia sair na rua, porque naquela época tinha uma lei que dizia que a mulher ela era impura, ela não podia sair. Então ela venceu todas as barreiras, todos os limites, todos os preconceitos, tudo que impedia ela de ir até o mestre para alcançar o milagre dela. Então não me diga que isso não é fé. Tem como dizer que não é fé? A fé é crer, porque assim, no consciente dela, assim, eu tenho que crer. Não existe outra resposta, não existe outra medicação a não ser eu tocar na orla de Jesus. E a própria palavra vai dizer que quando ela tocou, o milagre aconteceu. Imagina que era uma multidão que tinha tanta gente, mas Jesus, naquele momento, ele sentiu. E aí aquela mulher, ela ficou, imagino eu, meu Deus, e agora? Mas ela sentiu a cura dela naquele momento. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele viu que dele saiu virtude. Então, é um ato, uma atitude que nós precisamos ter. Muitas vezes nós nos prostramos em uma situação que a gente se deixa elevar pela circunstância. A gente olha para o problema, mas a gente não olha para a solução. E muitas vezes nós já temos o conhecimento da palavra do Senhor, muitas vezes nós já estamos na presença dele, mas nós esquecemos que é o médico dos médicos. E nós podemos acessar através da nossa fé. Aí eu quero trazer aqui para você também como permanecer na fé. É muito simples. Como assim? Muito simples. Alimente a sua fé com a palavra. Romanos 10, 17, ele vai dizer o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais você vai crer no Senhor Jesus. Quanto mais relacionamento você tem com a palavra, mais você tem conhecimento dele. E a gente vê que muitos milagres aconteceram naquela época. E hoje não é diferente, como eu estou falando para você aqui. 2010 eu precisei crer. 2010 não tinha a medicina não era tão avançada como é hoje em 2026. Mas ainda assim, diante de um diagnóstico que era para a morte, a minha fé acessou o meu milagre. E isso é maravilhoso. E eu sei que se eu não cresce, se eu não trouxesse à existência todos os dias o meu milagre, hoje eu não estaria aqui. E uma das coisas que me lembra que nesse processo de gerar o milagre, no processo de você ter fé, de você acessar algo que você ainda não vê, eu criei uma planilha, não foi uma planilha, mas foi um quadro, e nesse quadro eu colocava ali o que eu queria alcançar na minha vida, o que eu estava sonhando, o que eu estava projetando para os meus sonhos, para o meu futuro, porque eu não estava dizendo esse diagnóstico é para a morte. Os médicos, eles não me davam nenhuma esperança, eles faziam o que precisava ser feito, mas eu precisava gerar, através da fé, aquilo que eu queria alcançar, aquilo que eu queria viver. E ali eu lembro que eu ainda era muito novinha, e aí eu comecei a colocar ali, que eu queria andar de avião, aí eu coloquei um recorte no papel, eu queria ter filhos, que eu ainda não era mãe, e a primeira coisa que os médicos me falaram foi: você já é mãe? Você é casada? Tem filhos? E aí eu falei: sim, eu sou casada, acabei de casar, vou fazer 2 anos de casada.
E eu não tenho filhos ainda, o meu sonho é ser mãe. E imagina para quem tem um sonho de ser mãe, e aí vir um diagnóstico dizer que é impossível você ser mãe porque das quimioterapia, todo aquele processo que você vai passar. E aí eu falei assim, meu Deus, ou eu vou acreditar na palavra do médico, ou eu vou acreditar na minha fé, porque a fé eu costumo dizer, a fé é 3 pontinhos. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A fé é tudo aquilo que você quer alcançar. Se você quer alcançar uma casa, um carro, um casamento abençoado, uma família abençoada, a fé é na fé que nós vamos estar construindo os nossos sonhos. Porque só constrói quem tem fé. Senão, quem não tiver fé, você nem vai planejar o seu futuro de amanhã. Porque o nosso futuro pertence a Deus. Mas nós precisamos planejar. Então, alimente a sua fé com a palavra. Romanos, ele vem dizer isso. Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir. Naquele período, o que eu mais ouvi era a palavra de Deus. Eu mergulhava na Bíblia, eu estudava a Bíblia, mesmo dentro de um leito de hospital, porque eu fiquei 10 meses hospitalizada. Todos os dias eu lia a Bíblia, todos os dias eu meditava, todos os dias eu pedia, Deus, fala comigo, Deus, não me abandona, Deus, esteja comigo. Então, eu ia declarando todos os dias que eu ia ter saúde, que a minha medula ia voltar a funcionar. Eu não sabia como, mas de uma certa forma eu cria. Eu trazia a minha fé à tona todo o tempo. Então, hoje, com esse vídeo, eu quero declarar na sua vida que não é o que você está vendo que vai definir o seu final. Porque se eu fosse ver o meu cenário, era um cenário de morte. Mas eu declarava todos os dias vida. E um dia eu falei, Senhor, se o Senhor realmente está comigo, se o Senhor realmente vai me fazer sair desse hospital, fala comigo. Aí Deus me deu uma palavra, dizendo lá em Hebreus 12:10, que Ele era um Deus que Ele penetrava corpo, alma, espírito e medula, para discernir o que era bom e o que era ruim. E eu precisava exatamente de um milagre na minha medula. Eu precisava que a minha medula voltasse a funcionar, porque ela não estava funcionando. E aquela palavra, ela me gerou uma fé tão grande dentro de mim, que nada que me dissesse ia falar o contrário, que eu não ia sair daquele hospital. E é um versículo que eu carrego muito para a minha vida. A fé não nega a realidade, mas declara uma verdade maior. Deus já está no controle de tudo. A fé, ela não vai negar a realidade que você está vivendo. Não é porque você está falando assim, eu tenho fé, mas a realidade do cenário que eu estava vivendo em 2010 era um cenário que eu precisei fazer quimioterapia, que eu precisei passar por todo aquele processo, fiquei careca, fiquei debilitada. Tem até um vídeo aí no YouTube, se você quiser acessar um pouco mais da minha história, né? Tá lá, Josi, paciente, Clube Sangue Bom. Mas aquela realidade não declarava o que eu ia alcançar em Deus. Então, quando eu falo que a fé, ela não nega a realidade, mas declara uma verdade maior, que Deus está no controle de tudo, é isso. A todo tempo eu sabia que Deus estava no controle de tudo e que aquele momento ia passar. Eu não sabia se ia passar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas que ia passar. Eu precisei passar pelo processo. Cada um de nós precisamos passar pelo processo, mas o segredo é como permanecer a sua fé em tempos difíceis. É você permanecer conectado com o Senhor. É você permanecer ali vivo, trazendo à existência aquilo que você precisa alcançar. Salmos 31:15, ele vai falar assim: o meu futuro está nas tuas mãos. Livre-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Quando nós temos a fé ativa em Deus, nós temos a certeza e a convicção que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Que pode vir o vendaval, pode vir o que vier, mas o meu futuro está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe o que é bom. Então eu não vou desanimar, porque o Senhor, Ele faz tudo certo. Nós não entendemos. Eu não entendia naquele momento o porquê do processo de passar 10 meses hospitalizada. Se eu estava na igreja, se eu estava fazendo as coisas para Deus, estava tudo certinho, estava criando uma comunhão com o Senhor. Mas hoje eu entendo
que todo aquele processo me fortaleceu ainda mais. Hoje eu tenho uma bagagem, hoje eu tenho uma experiência. E eu ajudo muitas pessoas que passam por esse diagnóstico de câncer. Então, tudo que nós passamos, o Senhor, Ele tem um porquê. Ele nos faz forte em momentos de fraqueza, em momentos difíceis. Salmo 139, 16, fala assim: os teus olhos viu o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E eu acho isso maravilhoso, porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos formou e Ele sabe toda a nossa trajetória. E é isso que, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós precisamos crer, nós precisamos trazer a existência, nós precisamos alimentar isso dia após dia, na palavra dEle. Aí eu volto aqui para você. O que é a fé e como permanecer em dias difíceis? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, como diz em Hebreus 11. É você não estar vendo o milagre acontecer, mas você continuar crendo, você continuar gerando no sobrenatural. Porque quando você gera no sobrenatural, ele se materializa no natural. Porque isso foi na minha vida. E para resumir um pouco sobre isso, 2010 passei por esse período, né? Fiquei aí 9 meses, uma gestação, gerando um milagre. E aí quando eu saí dali, eu falei: Senhor, eu creio que eu vou ser mãe. E as médicas falavam assim: olha, devido a muita dosagem alta de quimioterapia, não é aconselhável, e vamos esperar por um período, daqui a pouco você vai lá, faz uns exames. Mas a minha fé no Senhor Jesus, e eu crendo na promessa que o Senhor tinha liberado sobre a minha vida, fez com que eu alcançasse o sobrenatural, o extraordinário de Deus. A fé é isso, a fé ela te faz ter acesso ao extraordinário de Deus. E quando foi em 2015, para a glória de Deus, eu acessei o extraordinário de Deus na minha vida, que é a vida do meu filho Daniel, que para quem não poderia gerar, né, devido a um câncer, hoje eu sou mãe do Daniel, de 10 anos, uma criança abençoada, saudável, para a glória de Deus. Então a fé é isso. A fé é você manter o seu relacionamento com Deus, você mergulhar na palavra, você acreditar. Se você tem um chamado em Deus, não desista dele. Não olha para a circunstância. Viver em Deus, o Senhor fala que nós passaríamos por muitas aflições aqui na terra. Então é isso. Nós estamos em guerra o tempo inteiro. E a maior guerra é na nossa mente. É você trazer a existência todos os dias, falando: Senhor, me ajuda, me fortalece. E eu preciso manter a minha fé acesa. Como eu falei, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos em guerra dentro da casa dela, porque ela foi procurar todos os recursos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu da zona de conforto dela. E ela foi para onde? Ela precisou sair da casa dela e ir até o encontro do Senhor. Quando ela teve um encontro com o Senhor, quando ela tocou na orla do Senhor, ali instantaneamente, aquilo que há 12 anos era para a morte dela, ela recebe o milagre dela. Então, na sua vida não vai ser diferente. Não sei o que você está passando aí na sua casa, com a sua família, com seus filhos, até mesmo com você mesmo. Mas não desista. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. E creia fielmente na palavra do Senhor. E eu deixo aqui para você. A fé é aquilo que você quer alcançar na sua vida. Aquilo que você tem planejado, projetado. E o alicerce é Cristo. O que me fez vencer no dia mau, nos tempos difíceis da minha vida, foi crer fielmente que o Senhor estava comigo. Que Ele era realmente o Deus que penetrava corpo, alma, espírito e queria tocar a minha medula. Para que ali viesse a cura que eu tanto precisava. E eu recebi essa cura. Hoje eu estou aqui falando para você sobre fé. Tenho meu filho, que é um milagre de Deus, que é o extraordinário de Deus que aconteceu na minha vida, através da fé. E é isso aí, gente. Que esse vídeo venha edificar a sua vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre fé, nós temos a nossa igreja que está sintonizada ali no Jardim Colonial, que é uma extensão aqui da sede.
na estrada Hisashi Takabayashi, número 523. Nós temos nossos cultos ali todas as quintas-feiras, que são um culto voltado mais para ensinamento. Temos também os nossos cultos às 9 horas da manhã, que é o culto da família. Você é o nosso convidado especial para estar lá. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu só quero aqui te chamar que você só venha.